A chuva caía impiedosa sobre o cemitério de Lisboa, como se o céu chorasse pelo avô que partira, deixando Miguel sozinho com o peso de um silêncio familiar que durava gerações. Mas nada o preparou para o envelope amarelado que escorregou de dentro do forro do casaco do velho, caindo aos seus pés como uma confissão tardia. Ao abri-lo, as palavras dançavam na página. Meu amor, se você ler isso, significa que eu parti sem coragem para dizer em vida. Mas você, meu neto, deve saber a verdade que moldou nossa herança, e talvez salve a sua própria. Miguel sentiu o coração disparar, o ar úmido de outono grudando em sua pele como um manto de segredos. Ele era o único neto de António, o patriarca da família Oliveira, um homem de mãos calejadas pelo mar e pela tradição, que construíram um império de vinhedos no Douro com a ferocidade de quem luta contra o destino. Aos 28 anos, Miguel vivia à sombra dessa herança, um arquiteto talentoso em Lisboa, mas sempre o filho pródigo por ser abertamente gay numa família que fingia ignorar suas diferenças. O funeral reunira primos distantes, tias devotas e um punhado de vizinhos do norte, todos murmurando sobre a fortuna que agora pairava incerta, dividida entre testamentos velhos e alianças familiares frágeis. Mas aquele envelope mudava tudo. Nele, o avô confessava um amor escondido por décadas, um companheiro de juventude, João, com quem dividira não só os vinhedos, mas uma vida de olhares roubados e noites sussurradas sob as estrelas do Douro. João ainda vive, terminava a carta, em Porto. Encontro. Ele guarda o mapa para o que realmente é nosso. O sol poente tingia o Tejo de laranja quando Miguel chegou ao apartamento apertado no bairro Alto, o envelope queimando em seu bolso como uma brasa. Ele o leu de novo, as letras trêmulas do avô ecoando como um eco de sua própria solidão. Há 2 anos, terminara com Rafael, o namorado que o acusara de viver no armário da família, e desde então, Miguel navegava relacionamentos superficiais em bares cheios de luzes neon e promessas vazias. A família o tolerava, visitas natalinas com beijos na bochecha e perguntas sobre a moça certa, mas ele sentia o abismo. O pai, um banqueiro rígido, nunca perdoara a sua escolha, e a mãe, com seu rosário diário, orava em silêncio por uma cura que não existia. Agora, esse segredo do avô o atingia como uma onda, e se António, o pilar da moralidade, tivesse vivido a mesma mentira? Miguel pegou o telefone, hesitante, e comprou uma passagem para o Porto no trem da manhã. Não pelo dinheiro, embora os vinhedos valessem milhões, mas pela verdade que poderia libertá-lo. O trem cortava o interior verdejante de Portugal, vinha serpenteando pelas colinas como veias de terra fértil, e Miguel não conseguia parar de pensar em João. Quem era esse homem que o avô amara em segredo? Um marinheiro. Um rival nos negócios. A carta mencionava um mapa, não de tesouros piratas, mas de documentos escondidos que provavam que os vinhedos eram, na verdade, uma doação conjunta, um laço de amor disfarçado de sociedade. Se revelado, poderia invalidar o testamento oficial, redirecionando a herança para quem? Para João. Para ele, como neto do amor verdadeiro. Miguel sentiu um frio na espinha, a família já tramava. Seu primo Luís, o ambicioso advogado de Coimbra, enviara mensagens, reunião urgente sobre os bens. Não demore. Mas Miguel ignorou. Ele precisava de respostas próprias. Porto recebeu com o cheiro salgado do Douro e o burburinho do Ribeira, onde gaivotas gritavam como almas inquietas. O endereço na carta levava a uma casa modesta na Foz, debruçada sobre o Oceano Atlântico, com janelas azuis desbotadas pelo sal. Miguel bateu à porta, o coração martelando, e quando ela se abriu, um homem de uns 70 anos, de cabelos grisalhos e olhos verdes penetrantes, o encarou com uma mistura de choque e ternura. Você tem os olhos dele, murmurou João, a voz rouca como o mar. António. Ele te mandou. Miguel estendeu a carta, e João a leu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Entre, rapaz. Há tanto a contar. Sentados na sala simples, com vista para as ondas que se quebravam como memórias, João desfiou o fio da história. Ele e António se conheceram nos anos 60, jovens vindos do norte pobre, sonhando com vinhedos que desafiassem a ditadura de Salazar. Trabalharam juntos, mãos na terra, corações entrelaçados em noites de vinho tinto e promessas sussurradas. Ele me salvou da miséria, disse João, e eu, dele da solidão. Mas o mundo não perdoava amores como o nosso. Casamos com mulheres para calar as bocas, eu com a Maria, que soube e guardou o segredo, ele com a tua avó, que partiu cedo, deixando-o viúvo e atormentado. Eles construíram um império em segredo, documentos falsos para proteger o que era deles. Mas o medo corroía, um escândalo destruiria tudo. António planejava contar no fim, mas o coração o traiu primeiro. Miguel ouvia, fascinado e dilacerado. João mostrou fotos antigas, 2 rapazes rindo entre videiras, mãos quase se tocando. Você é como ele, Miguel. Aberto ao mundo de um jeito que nós nunca fomos. Ele te amava por isso, mesmo que doesse.
A conversa fluiu para a noite, vinho do Douro aquecendo as confissões. Miguel falou de sua vida em Lisboa, dos bares onde dançava para esquecer o julgamento familiar, do vazio após Rafael. João sorriu triste. O amor verdadeiro não grita, ele constrói. Como nós fizemos. Quando Miguel perguntou pelo mapa, João hesitou, depois abriu uma gaveta e tirou um envelope selado. Aqui está. Mas cuidado, isso pode queimar pontes. Dentro, atos notariais provando que os vinhedos eram herança de João, passível para Miguel como herdeiro espiritual. O destino mudara. De volta a Lisboa, o envelope de João queimava mais que o do avô. Miguel o escondeu no cofre do apartamento, mas o sono fugia. Sonhava com videiras que se enroscavam como amantes, e acordava suando, o telefone pescando com chamadas do primo Luís. Onde estás? A família exige transparência. Ele sabia que Luís cobiçava os vinhedos para seu escritório de advocacia, uma expansão que engoliria a terra ancestral. E havia mais, rumores de que a tia Rosa, devota fervorosa, planejava doar parte para a igreja, purificando a memória do irmão. Miguel sentia o laço apertar, amor versus tradição, verdade versus mentira. Foi numa cafeteria no Chiado, dias depois, que o destino girou de novo. Sentado com um café, revendo os documentos, ele notou um homem do outro lado da rua, alto, de cabelos cacheados pretos e olhos castanhos intensos, carregando uma câmara fotográfica. O estranho o olhava fixo, como se o reconhecesse. Intrigado, Miguel saiu, e o homem se aproximou. Desculpe, mas... Você é Miguel Oliveira. Eu sou Diogo, repórter freelance. Cobri o funeral do seu avô. Há algo que eu preciso te contar. Diogo era gay, assumido e ativista, com um blog sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. Ele investigara a família Oliveira por um artigo sobre heranças e segredos pós-ditadura. Ouvi sussurros sobre António e um companheiro. Se for verdade, pode mudar tudo, não só para você, mas para nós todos. O encontro com Diogo foi como um raio de sol após tempestade. Eles caminharam pelo Tejo, o vento salgado bagunçando os cabelos, e Miguel, pela primeira vez, compartilhou o segredo. Diogo ouvia com empatia, sua mão roçando a de Miguel num gesto casual que enviou faíscas. Meu avô foi um herói silencioso, disse Miguel, voz embargada. E eu? Estou preso entre honrar isso e sobreviver à família. Diogo parou, virando-se para ele. Honrar não é esconder. Eu perdi meu irmão para o preconceito, ele se escondeu tanto que se perdeu. Não faça o mesmo. Seus olhos se encontraram, e ali, sob o céu azul de Lisboa, algo floresceu, não só amizade, mas uma atração sutil, tecida de compreensão mútua. Mas o conflito escalava. Luís ligou furioso, volta ao norte. A tia Rosa descobriu algo, diz que você está conspirando com aquele tipo do Porto. Se não aparecer, contestamos o testamento. Miguel sentiu o pânico subir. Ele viajou de volta ao Douro, onde os vinhedos se estendiam como um tapete verde, mas agora carregados de tensão. João o recebeu com um abraço paternal. Eles vêm por mim agora. Rosa sempre soube, mas fingia. Ela quer vender tudo para o Vaticano. Numa noite chuvosa, sentados na adega antiga, Miguel e João traçaram um plano, revelar a verdade no encontro familiar, usando os documentos para provar o amor que fundara tudo. Mas e você? Perguntou João. Quem te encora nisso? Miguel pensou em Diogo, o repórter que enviara mensagens diárias, cheias de apoio e humor leve. Alguém novo. Alguém que vê além das videiras. O encontro familiar na casa ancestral do Douro foi um campo minado. A mesa longa de carvalho ecoava com acusações, Luís brandia papéis falsos, Rosa citava versos bíblicos, o pai de Miguel olhava em silêncio, olhos frios. Você trouxe um estranho ao funeral, sibilou Rosa, e agora some com herança que não é sua. Miguel se levantou, voz firme, não é sobre dinheiro. É sobre verdade. Ele leu a carta do avô em voz alta, as palavras pairando como fumaça. Silêncio chocante. Então, caos, Luís gritava fraude, Rosa chorava pecado, o pai saía batendo a porta. Mas João entrou, documentos na mão, e falou, eu amei António. E isso nos deu esses vinhedos. Miguel é o herdeiro porque carrega nosso espírito, livre, não acorrentado. A revelação rachou a família como um terremoto. Luís ameaçou o processo, Rosa excomungou em sussurros, mas o pai de Miguel, no dia seguinte, apareceu sozinho na adega. Eu sabia, admitiu, voz quebrada. Sua mãe também. Mas o medo. Ele nos paralisa. Pela primeira vez, eles se abraçaram de verdade, não como dever, mas como homens feridos. Miguel sentiu o peso aliviar, mas o coração ainda doía, pela perda, pela luta.
E Diogo? Ele chegara de Lisboa, câmara na mão, não como repórter, mas como amigo. Eu vim por você, disse, sob as estrelas do Douro. Seus lábios se encontraram num beijo tímido, cheio de promessas, o primeiro sem sombras de dúvida. Dias se passaram em suspensão, o Douro testemunhando curas lentas. Miguel e Diogo passeavam pelas videiras, mãos entrelaçadas, falando de sonhos, ele, reformando a casa ancestral num centro cultural LGBTQ+, Diogo, documentando histórias como a deles num livro. Mas o conflito não acabara. Luís, não satisfeito com a humilhação, contratara detetives para cavar o passado de João, e achara uma carta antiga, de um amante anterior de António, sugerindo traição. Veja isso, ele irrompeu na adega uma manhã, acenando o papel amarelado. Seu amor verdadeiro era uma farsa. António tinha outro antes de João. Isso invalida tudo. O ar ficou pesado, João empalidecendo, memórias ressurgindo como fantasmas. Miguel sentiu o chão tremer. Ele confrontou João em particular, é verdade. O velho assentiu, olhos baixos, sim. Antes de mim, houve Pedro, um artista de Lisboa. Foi breve, mas intenso. António terminou por medo, e por mim. Ele me escolheu. A confissão doía, não pela traição, mas pela humanidade crua, até heróis erravam. Diogo, ao lado, apertou a mão de Miguel, amor não é perfeito. É real. Juntos, eles investigaram, a carta de Pedro era real, mas não mudava os documentos. Luís só queria dividir para conquistar. O clímax veio numa assembleia notarial em Vila Real, onde o destino da herança seria selado. A sala abafada cheirava a papel velho e tensão, advogados murmurando. Rosa chegara com um padre, Luís com aliados corruptos, o pai de Miguel ausente, uma traição silenciosa. Miguel apresentou os fatos, voz e quando, isso não é sobre posse. É sobre legado de coragem. João testemunhou, voz firme apesar das lágrimas, eu amei António não apesar das falhas, mas com elas. Mas então, o golpe, um perito contratado por Luís declarou os documentos suspeitos, alegando falsificação. Gritos, punhos cerrados, Miguel viu o império ruir. Na saída, sob chuva torrencial, Diogo puxou Miguel para um beco, não acabou. Eu tenho contatos na imprensa. Vamos expor tudo, a verdade cura. Mas Miguel hesitava, o medo ancestral sussurrando, e se nos destruírem? Diogo beijou com urgência, chuva misturando-se às lágrimas, então renascemos. Juntos. Eles voltaram à casa, molhados e determinados, passando a noite planejando, um artigo no Jornal de Porto, depoimentos de vizinhos que sempre souberam do casal inseparável, de António e João. Pela manhã, o pai ligou, eu volto. Para lutar ao seu lado. Um aliado inesperado. A publicação do artigo de Diogo explodiu como vinho fermentando, o amor escondido do Douro, a herança verdadeira dos Oliveiras. Jornais nacionais pegaram, ativistas marcharam em Lisboa, e até Rosa, em carta trêmula, admitiu, perdoe minha cegueira. O senhor ama de formas que não entendo. Luís, isolado, recuou, vendendo sua fatia por migalhas. O notário reabriu o caso, validando os documentos, os vinhedos eram de Miguel e João, para preservar como testemunho de amor resiliente. Mas o verdadeiro Ceaotral veio pessoal. Numa noite de lua cheia, Miguel e Diogo subiram à torre da casa ancestral, o Douro prateado abaixo. Eu te amo, disse Miguel, voz livre pela primeira vez. Não pelo que você faz, mas por quem é. Diogo sorriu, anel simples na mão, case comigo. Não por tradição, mas por nós. Lágrimas de alegria, um sim sussurrado, e o mundo, pela primeira vez, pareceu vasto e bondoso. Anos depois, os vinhedos floresciam não só com uvas, mas com visitantes, casais como eles, buscando inspiração em trilhas de videiras marcadas por placas, caminho do amor proibido. Miguel, agora casado com Diogo, dirigia o Centro Cultural, palestras sobre identidade e herança enchendo o salão antigo. João vivia ali, um avô adotivo, contando histórias para crianças que dançavam sem medos. A família se reconectara aos poucos, o pai ajudava nas safras, Rosa enviava vinhos abençoados. Mas ecos de conflito persistiam, um primo distante contestava, um escândalo midiático surgia, lembrando que vitórias são frágeis. Um dia, uma carta chegou de Pedro, o amante antigo, ouvi sobre vocês. António me pediu para guardar isso. Dentro, um diário, páginas de António descrevendo não só o amor por João, mas por Miguel, desde bebê. Meu neto será livre onde eu falhei. Lágrimas caíram, curando feridas antigas. Diogo, abraçando-o, sussurrou, viu. O destino não muda. Nós o moldamos.
E assim, sob o sol eterno do Douro, o amor, tenso, surpreendente, profundo, descia seu eterno vinho. A rotina do Centro Cultural era um bálsamo, mas também um campo de minas. Naquela manhã, um grupo de turistas chegou, um casal lésbico de Madrid, curiosas sobre o amor que salvou os vinhedos. Miguel guiou o tour, voz calorosa, aqui, onde as raízes se entrelaçam, meu avô e João plantaram mais que uvas, esperança. Risos, perguntas, mas uma sombra, um homem no fundo, gravando discretamente. Jornalista. Espião de Luís. Paranoia crescia desde o artigo. Diogo notou ao almoço, na varanda com vista para o rio, você está tenso. Fale. Miguel mostrou o diário. É como se ele soubesse que eu precisaria disso. Mas e se Pedro mentiu? E se há mais segredos? Diogo pegou sua mão, segredos são correntes. Nós as quebramos juntos. Seu beijo foi suave, ancorando, mas o telefone tocou, o pai, vem a Lisboa. Rosa quer se encontrar. Diz que tem algo do avô. A viagem ao sul foi tensa, o trem serpenteando por montanhas como veias de Portugal. Lisboa os recebeu com caos vibrante, tramos rangendo, fado e quando das ruas. Rosa esperava na casa da família, no lumiar, rosário na mão, mas olhos suavizados. Sente-se, Miguel. Eu orei. E encontrei isso. Ela estendeu uma caixa de madeira, fotos de António jovem, com Pedro, João e até uma mulher desconhecida, a avó. Ele amou muitos, mas escondeu por nós. Perdoe-me por julgar. Lágrimas compartilhadas, um abraço hesitante. Mas a caixa guardava mais, uma carta para Rosa, confessando que ela era filha de João, não de António, um segredo de inseminação para proteger o casal. O choque abalou, Rosa, herdeira verdadeira. Ela chorou, eu sempre soube no coração. Por isso doei para a igreja, culpa. Miguel a consolou, então somos família de verdade. Vamos reescrever o testamento juntos. Diogo, silencioso, anotava para um novo artigo. Mas na saída, o homem da gravação os seguiu. Quem é você? Confrontou Miguel. O estranho sorriu, sou neto de Pedro. Quer minha parte. No Douro, João recebeu Vasco com lágrimas, você parece com ele. Pedro era fogo, apaixonado, volátil. Histórias fluíram, o triângulo amoroso dos anos 70, ciúmes que quase destruíram tudo, mas amizade que prevaleceu. Vasco suavizou, confessando sua própria luta com rejeição familiar. Talvez eu não queira dinheiro. Quero pertencimento. Uma aliança nasceu, mas um incêndio nas videiras, sabotagem. Ameaça tudo, forçando Miguel a escolher, lutar ou fugir. Flashbacks de António via diário, revelando como o amor por João o salvou da depressão pós-ditadura. Miguel organiza festival LGBTQ+, no Douro, atraindo multidões, mas protestos conservadores surgem, culminando em confronto público onde ele discursa: herança não é terra. É coragem para amar.